Amados, boa noite. É um prazer poder estarmos aqui juntos para partilharmos das Sagradas Escrituras. A gente é do município de Pasto do Lumiar, em Upaon-Açu, na língua tupinambá, é isso? Significa Ilha Grande, que é onde fica a capital do estado do Maranhão também. É uma ilha grande, fica São Luís, que é a única capital brasileira que fica 100% dentro de uma única ilha, diferente de Florianópolis. Fica o município de Pasto do Lumiar, ou Palácio Grande, que é o município onde a gente reside, o Palácio de São José de Ribamar, o município de São José de Ribamar e o município de Raposa. Lá a gente congrega e também pastoreia auxiliarmente a Igreja Batista Regular Ebenezer, ali pastoreada pelo pastor Francivaldo e plantada pelo missionário Andrew Cummings, que a família dele também é dos Baptist Mission, que também aqui é do pastor Alan e da família dele. Tá? O que mais que eu digo? Lá é quente. É quente, não é? Talvez menos quente da onde veio nosso amado pastor Valdir, mas lá é quente, tá certo? E lá tem os Lençóis Maranhenses, sempre sai na televisão, e o Centro Histórico de São Luís é o centro histórico é o maior centro histórico português do mundo, fora de Portugal. Então quem quiser entrar na história dos séculos XIX, XVIII, pode ir lá que vai conseguir, tá bom? Queria agradecer de público a acolhida do pastor Valdir, a nossa família, principalmente no momento mais difícil, porque a gente não sabia para onde ir, por causa dos tratamentos de Esté. E agradecer também a oportunidade de pregar. É a primeira vez que a gente prega no Dia das Mães. Eu costumo pregar muito, mas meu cronômetro está ali, mascarado, já me olhando. Daqui a pouco ela faz um sinal. Então, amados, hoje é Dia das Mães, é um dia todo especial, e o texto que vai nos inspirar, que será uma pregação temática, é Isaías 49. Convido a amada congregação a abrir as Sagradas Escrituras em Isaías 49. Isaías 49, versículo 13 até o 16, diz assim: Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque Jeová consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém, Sião diz: já me desamparou Jeová, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti.
Eis que nas palmas das minhas mãos eu te cravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Amém? Senhor Deus, que o Senhor esteja nos iluminando nessa noite e nos abençoando na comemoração do Dia das Mães. Em nome do Cordeiro. Amém. Amém. Às vezes o nosso Deus tem algumas dificuldades de se expressar para nós humanos, devido às nossas limitações e devido à sua grandeza e à sua soberania. Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 13, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Então, para fazer um juramento, Deus só podia jurar por Ele mesmo e por mais ninguém. E aqui, o povo de Israel em cativeiro, e Deus querendo dizer a eles que eles não estavam sozinhos, mas que eles estavam com a consolação de Jeová. E aí o povo diz assim: não, mas Jeová nos desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Então, para que o povo pudesse compreender a grandeza, a largura, a profundidade, a altura, todas as dimensões, as grandezas fundamentais do tempo, do espaço, na matéria, a respeito da consolação de Jeová, eles só conseguiram encontrar uma coisa, algo que pudesse comparar, para que o povo entendesse que não estava só. E isso foi o amor de uma mãe. É a única coisa que se pode comparar a consolação de Jeová para com o seu povo. Por isso que ele diz: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? É uma pergunta retórica, cuja resposta é não. Às vezes diz: mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Esse texto só inspira, porque a ideia dessa noite é querer trazer um exemplo nas Escrituras, um exemplo de mãe nas Escrituras, para que a gente tenha mínimas condições de compreender o que é o amor de uma mãe, para poder ser comparado à consolação de Jeová. E a mãe dessa noite, a gente vai ler muita coisa, vai ler rápido. A mãe dessa noite é Maria. Maria foi um exemplo assim. Infelizmente, por causa do catolicismo romano, algumas personagens das Escrituras, especialmente do Novo Testamento, têm seus estudos prejudicados, ou atrapalhados. Talvez as duas pessoas que têm os seus estudos mais perturbados por causa do que o catolicismo romano faz, uma delas é Pedro, grande apóstolo, uma figura fenomenal, um exemplo extraordinário, mas às vezes pouco estudado, porque o catolicismo romano tem a coragem de dizer que o papado transcende de Pedro. E o outro é Maria, porque eles querem colocar Maria como a quarta pessoa da Trindade, e aí isso causa em nós um arrepio muito grande. Mas Maria, como mulher e como mãe, é um exemplo daquilo que pode nos fazer enxergar maior o que é o amor de uma mãe, para poder ter noção do que significa a consolação de Jeová. Nós vamos passear por Lucas e João e terminar em Atos. Lucas capítulo 1. Lucas 1, a partir do versículo 26, diz assim:
Lucas 1, a partir do versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Primeira característica da maternidade, Maria como exemplo. Maternidade como missão. Uma mãe sempre encara sua maternidade como a sua missão, como uma missão. Apesar de todos os embaraços que essa questão poderia causar a Maria, uma vez que uma virgem desposada, aparecendo grávida, era réu de morte, se não fosse grávida de seu marido. Percebe isso? Percebe a gravidade da situação? Mesmo assim, depois que o anjo explica o que ela diz: eis aqui a serva do Senhor. A maternidade é uma missão. Maria encara a maternidade como uma missão. E o amor de uma mãe é o amor de uma missão. Maria encara a sua maternidade como missão, e a gente sabe que as mães, de forma geral, encaram a sua maternidade como a sua missão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Lucas 1, de 39 a 56. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas. Vocês percebem quem se levantou apressado? Às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe de meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações,
depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade, para sempre. Maternidade é como poesia. Maria aqui compõe um hino famoso, né, chama-se em latim o Magnificat, né, que Johann Sebastian Bach o compõe em Ré maior, por causa que Ré é a tonalidade da alegria, que é aquela que João o Batista dá desde o ventre de sua mãe. Não foi isso aqui? Diz assim: pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria. Magnificat em Ré maior, de Johann Sebastian Bach. Maternidade é como poesia. Percebe como mãe, lá em São Luís a gente chama de buchuda, vocês entendem assim? Buchuda, mas já diz, buchuda ali. Vocês percebem, a mulher buchuda canta sozinha, canta toda hora, está toda hora assoviando, canta uma música, canta para o bebê. Não é assim que é a maternidade? Maternidade é poesia. A mãe vira cantora, vira grande melodia, por causa daquilo que está em seu ventre. A mãe sorri à toa, não é assim? De repente, meu Deus, está sorrindo. É a maternidade. O chute do bebê, não é? À noite canta para acalmar, de dia também para alegrar. Maternidade é como música, é como poesia. Esse é um sinal característico da maternidade, que também se expressa na maternidade de Maria, a mãe de nosso Salvador. E é mais ou menos agora que a gente começa a ver porque que para encontrar algo que se compare à consolação de Jeová, só mesmo o amor de uma mãe. Porque maternidade para uma mãe sempre é a sua missão. Tem uma mulher que costuma dizer que pai só paternidade começa só no parto, só quando a criança sai do bucho. Mas maternidade não, desde a concepção, né? E realmente é uma missão que começa na concepção e passa agora pela poesia. Terceira característica da maternidade, Lucas, mesmo livro de Lucas, nós já lemos de 39 a 45, vou só repetir aqui. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir de Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Versículo 56. E Maria ficou com ela quase 3 meses, depois voltou para a sua casa. O anjo Gabriel, no versículo 26, foi no 6º mês da gravidez de Isabel. Aí Maria visitou Isabel. Isabel já estava com um puxão de 6 meses. E ela ficou mais 3 meses cuidando de sua prima na gravidez. Eu coloquei assim: maternidade é como fraternidade. Em outras palavras, como diria em São Luís do Maranhão, buchuda ajuda buchuda. Não é assim? Gente, é uma coisa impressionante. A mulher está levando uma aqui, mas se olha a outro, quer saber como é que está, quer explicar, quer conversar, quer interagir, não é? E ajuda. Às vezes está uma situação difícil, mas uma buchuda, quando olha outra buchuda, se identifica com muita afinidade. E se puder ajudar, ajuda mesmo. A maternidade confere esse grau de fraternidade por compreensão, da grande missão que a outra também carrega em seu ventre.
Então, maternidade como missão, maternidade como poesia, maternidade como fraternidade. Lucas 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Maternidade como reflexão. As mães são pessoas por demais reflexivas. Inclusive, parece até que elas descobrem os segredos da gente. Mas não é pura reflexão. É a capacidade extraordinária de enxergar os filhos e o que os cerca e o que cerca os demais como um estalar de dedos. Maria ouviu tudo, mas ela conferia aquilo no seu coração e analisava e refletia. E lá na frente a gente vai ver as consequências disso. Mas a maternidade tem como uma das suas características a reflexão. E mãe é assim, está sempre refletindo, está sempre antenada. Mãe dificilmente é pega de surpresa. A gente é que às vezes acha que está enganando a mãe da gente, mas não está. Ou ela está armando o laço para a correção da chibata, ou ela diz assim: Senhor, agora é contigo, estou observando, na hora certa o Senhor me chama, aí Deus vai operar. Mãe nunca, porque mãe está sempre refletindo, sempre. Mãe não é pega de surpresa, gente. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou os seus braços e o louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, para um sinal que é contraditório. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Maternidade como confidência, que é aquela confiança na discrição, na sinceridade, na honestidade, na compreensão, no testemunho do outro. Percebe que no versículo 33 estava José e sua mãe
se maravilhavam. Mas quem foi que Simeão chamou para contar o segredo? Foi Maria. Né? As mães sempre vão saber mais. Os pais é que precisam. É uma mulher que diz muita coisa disso, ela gosta de me provocar nessas horas. Mas a mulher sempre vai saber mais, gente. Sempre vai saber mais. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe. E disse a Maria, José estava dizendo, vem cá, quero te contar uma coisa. Vai ser importante você saber. E eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Maternidade como confidência, como aquela confiança na discrição, na sinceridade, na honestidade, até na intercessão do outro. Não é assim, às vezes, quando o filho quer alguma coisa que depende do pai, para quem é que ele fala primeiro? A mãe. Porque a mãe cria o clima. Se ela concordar com aquilo, 50% da resposta pode ser sim. Ou mais, né? 50% a gente fala que é para não... Não é assim? E ela cria o clima. Mãe, a maternidade como confidência. Eu até me lembrei, só um parênteses, eu já lembrei. Quando eu era criança, a gente assistia, às vezes tinha uns desenhos, um desenho chamado He-Man. Alguém já assistiu o desenho He-Man? Já, né? Então vai ficar mais fácil. E era assim, era o mentor, o Corujito, e tinha mais alguém que sabia que o príncipe Adam era o He-Man. Era o corpo. Era o corpo, não é isso? Mas, o que acontece? Teve um capítulo que foi todo mundo preso, que era para ir para um piquenique, né? E de repente a rainha Malena, né? Eu anotei o nome dela que eu não lembrava mais. A rainha Marlene foi a única que sobrou. E ninguém sabia que ela pilotava, porque ela era astronauta na Terra. Estão lembrando da história? E aí ela entra e comanda o exército na salvação da família real. Mas a primeira pessoa que ela solta, quem foi? Quando ela estava com a água, quando ela estava na espaçonave, a primeira pessoa que ela soltou foi o príncipe Adam. E ninguém sabia, a gente como criança também não sabia, mas a primeira pessoa que ela solta é o príncipe Adam, que não podia se transformar em He-Man porque as suas mãos estavam acorrentadas. Lá, no final do desenho, ele vai perguntar para ela, por que ela soltou? E ninguém sabia. Ela disse assim, uma mãe sempre conhece o seu filho. E tem sempre orgulho dele. Eu tenho muito orgulho de você. Foi assim. Então, ela sabia o segredo. As mães sempre sabem os segredos. Então, para a gente poder entender o que é a consolação de Jeová, só a maternidade, como aquela questão da confidência. Lucas 2:41 diz assim: ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuraram. E ele lhes disse, por que é que me procurares? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia.
E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Maternidade como emoção. Quem foi que falou para Jesus? Não foi José, foi Maria. O que José estava querendo fazer com Jesus? Dá mais 3 lapadas nele, achando que o culpado era ele de ter sumido. Quando na verdade, muito provavelmente, o pai e a mãe perderam ele de vista. Mas Maria, de pronto, já vai logo falando com ele. Maternidade como emoção. As mães são assim. E a primeira coisa que ela queria saber é o que estava acontecendo, como é que ele estava. Às vezes o pai não é bem assim. Às vezes o pai pensa, pai, pisou na bola, temos que corrigir esse rapaz. Mas a mãe não quer saber o que aconteceu. Explica logo pra gente aí. Então, maternidade como emoção. Para que a gente possa entender também como comparar isso à consolação de Jeová. Outro ponto, passando para João capítulo 2. E aqui serve também para os filhos, bastante. João 2, de 1 a 5. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Maternidade como possessão, de possuir. Às vezes as mães, como todas as mães, têm essa dificuldade de largar o passarinho para voar. O filho precisa compreender isso para poder saber lidar com isso. As mães querem sempre acolher os filhos e tê-los perto e cuidar e ajudar de como for. Era mais ou menos assim que Maria tinha encarado essa situação. E Jesus precisou dizer a ela, em outras palavras: Senhora, agora é o nosso ministério, agora é a nossa missão. Porque essa palavra aqui, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. A palavra mulher, só uma observação, é uma expressão usada como vocativo diversas outras vezes por Jesus, além daquela que ocorre nesse diálogo com a sua mãe. Jesus usa o vocativo mulher em Mateus 15, 28, em Lucas 7, 44 a 50, em Lucas 13, 12, em João 4, 21, em João 8, 10, em João 8, 13. E assim como nesta situação que a gente acabou de ler, nas outras não houve estranhamento algum da parte do ouvinte. A pessoa que ouviu Jesus chamá-la de mulher, e foram várias outras vezes, não estranhou nada e não se sentiu nem um pingo ofendida e continuou mantendo o diálogo com ele. Isso é um sinal de que essa expressão é um costume local e um costume polido, como hoje é o uso de senhora ou dona. Às vezes chamamos as mulheres de senhoras ou dona, dona fulana. Eu tenho uma amiga, dona Rosimar, só consigo chamar ela assim, de dona Rosimar. Dona Rosimar, como é que a senhora está? Ela sabe o que eu estou querendo falar com ela. Naquela época, mulher, o uso do vocativo mulher tinha essa mesma conotação. Isso está provado pelas outras referências, uma muito famosa, quando tem naquele Jesus vai no capítulo 8 de João, né, falar sobre a questão da adoração, né, João 8, 10, né, lá no... é 8? Não. É 4. Eu gosto mais de João. Com a mulher de Samaria, ele vai usar a mesma palavra, ela vai entender o que ele está querendo dizer. Então Maria entendeu também, como se ele estivesse dizendo: Senhora, agora é o nosso ministério. Tanto que prontamente
ela vira para os serventes da festa e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Então a gente precisa compreender como os filhos, que maternidade é possessão. As mães não querem largar a gente. Dói a gente. Às vezes o pai diz: não precisa, é necessário, ele tem que crescer. Mas a mãe diz: a mãe só olha a gente pequenininho, gente. Só olha a gente com o cabelo dividido no meio, aquela roupa de colégio, e dando a mão para ela. É só assim que a mãe olha a gente. Até no fim. Chama a gente pequenininho, de filho. Ah, aquele é meu menino, cabelo branco. E a outra mãe sabe. O pai procura, meninas. Mas a outra mãe, é o filho dela. Aquele lá, aquele senhor ali de 60 anos é o filho dela, o menino dela. Então mãe é isso. Mãe é isso. Não querer largar. João capítulo 7. De 1 a 9. Diz assim: e depois disto, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matar. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Nem os seus irmãos, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Eu vou ler uma passagem seguinte, e aí eu volto para explicar essa, para dizer o que significa maternidade. João 19, versículo 25 diz assim. João 19, 25 diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Volta. Sabe o que aconteceu lá em João capítulo 7? Maternidade como decisão. Entre decidir entre o certo e os seus filhos. Lá na frente, só quem estava na cruz. Jesus tinha quantos irmãos? E quantas irmãs? Mas quantos estavam ao pé da cruz no dia da crucificação? Só uma pessoa. A sua mãe. E ela estava sozinha. E ela estava sozinha porque em João 7 ela teve que tomar uma decisão entre o certo e os seus filhos. E ela tomou a decisão pelo certo. Maternidade como decisão. E ela disse: é chegada a hora de eu decidir entre o certo e os meus filhos. E ela decidiu o certo, porque maternidade, lá em João capítulo 19, é também como consolação e esperança. Ela tinha que dizer: os irmãos de Jesus não criam mais nele e não queriam mais andar com ele. E ele vai explicar por que isso estava acontecendo e por que ele não se manifestava. E dali para frente você percebe que a mãe de Jesus
teve que tomar uma decisão. E é sempre a mais difícil de todas. Mas quando ela tomou, ela vai alcançar lá na frente o que é o sonho de toda mãe. Eu lembro de um filme, virou filme, eu agora não lembro o nome do filme, até por ter pesquisado isso, que um grupo de jovens universitários fez, como é que chama? Quando faz um calouro, né? Tem a calorada e faz tipo uma pegadinha, né? Trote. E nesse filme, eles fizeram um trote com uma moça, não sei, e ela morre. E era só filho de gente rica. Mas tinha um deles e todo mundo querendo abafar, óbvio, dizer que não foi, que ninguém sabia, que não acontecia, que ia defender, que ia... Mas teve uma mãe que disse: não, meu filho tem que pagar. E virou filme. Só vira filme quando a gente decide pelo certo. E maternidade é decisão pelo certo. Então lá atrás, em João 7, Maria teve que dizer aos seus filhos: olha, ele está certo. Eu não posso ficar contra o céu, nem mesmo por vocês. E como o nome disso é amor. É o amor chamado correção. Porque a Bíblia vai dizer lá em Lucas, capítulo 14, e essa era a esperança de Maria. Lucas 14 diz assim, 25: E ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí ela decidiu ser discípula do seu Salvador, contra tudo e contra todos. Lá na frente, naquela época não tinha previdência social, gente. Você não contribuía para no final receber nada. Ela estava sem lenço e sem documento, no sol de 4 de dezembro, né? Como diz a música. Então ela estava ali, mas ela optou pelo certo e ela recebeu consolo. E mais na frente ela vai receber esperança. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Atos capítulo 1. Já estamos quase. Atos 1. Vou ler o versículo 10. A partir do versículo 10. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago e João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Lá atrás, ela decidiu pelo certo. E aqui, maternidade como superação. As mães sempre querem o melhor para os seus filhos. Sempre. Elas sempre vão fazer tudo para que os seus filhos sejam melhores. E Maria fez isso. Tomou a decisão
de ser discípula de seu Salvador, para que pudesse dar aos seus filhos o exemplo de superação, na expectativa de que também eles compreendessem aquilo que ela já refletia em seu coração desde há muito tempo atrás. E aqui ela alcança essa superação, que também é a conversão dos seus filhos, também pelo seu exemplo de mãe, lá em João capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 15 é muito importante, porque diz assim, 1 Coríntios capítulo 15: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado. Isso não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e nós sabemos como foi assim, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago. Depois por todos os apóstolos. Se comparar esse texto com Gálatas, capítulo 1, versículo 18, diz assim: depois, Paulo falou, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, só viu Pedro, senão a Tiago, ou seja, ele viu Tiago. Quem é esse Tiago? É apóstolo? Não, ele é o irmão do Senhor. Então, quer dizer que maternidade como superação. Então Jesus foi especificamente olhar para os seus irmãos. Imagina a surpresa de Tiago, né? Alguém bate nas costas dele e quando ele vira, é Jesus. Sabe o que ele deve ter dito para Tiago? Ei, mano, mamãe tinha razão. Pode ter sido isso que ele falou. Porque lá em João 7, Maria decide pelo certo. Lá, depois da ressurreição, lá em Coríntios, a gente sabe que Jesus foi especificamente falar com Tiago, aquele que era seu irmão. E a gente sabe que mais na frente Tiago se torna uma das colunas. Eram os 3 pastores. Jerusalém era uma igreja que tinha 3 pastores, né? Pedro, João e Tiago, não é isso? As colunas, como eles eram chamados. E depois ele escreve uma epístola, e depois o outro irmão dele, Judas, também escreve uma epístola. Todos eles eram irmãos do Senhor, que foram grandemente impactados lá atrás pela decisão de sua mãe. Maternidade como superação. Porque no fundo, no caso de Maria e no caso das mães que aqui se encontram, maternidade é como profissão de fé. Lucas, voltando para o texto primeiro, Lucas capítulo 1, diz assim: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E isso fez toda a diferença na vida dela. A maternidade faz diferença em nossas vidas, e agora a gente pode entender melhor, pelo exemplo de Maria, como a consolação de Jeová é comparável ou semelhante à eterna lembrança do amor de uma mãe. Mãe é isso.
Maternidade é isso, e é isso que fortalece sempre os nossos corações como filhos. Missão, poesia, fraternidade, reflexão, confidência, emoção, possessão, decisão, consolação, esperança e superação. E a gente agradece a Deus por cada uma das mães que aqui se encontram, porque quando a gente vê uma mãe, a gente entende melhor o que é a consolação de Jeová em nossas vidas. Amém? E que o Senhor multiplique por 100 a vida de cada uma aqui presente, que nem a morte nos separe. Se a gente tiver que ficar em outro lugar, que seja pelo arrebatamento. Amém. Pastor.